Que os irmãos abram a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18 dizem assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu propus desde a semana passada, salvo engano, na quarta-feira eu disse aqui no estudo, que hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens, entenda série, não no sentido rigoroso da palavra, mas vou ministrar uma palavra após a outra, todas ligadas ao mesmo sentido, direcionadas para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, cujo tema que vai nortear essa série de mensagem será aprofundamento espiritual. Na verdade não é bem um tema, né? É um objetivo, é um propósito. Propósito de que a cada ministração nós possamos ter nossas raízes, não somente as raízes da fé, mas as raízes da nossa existência, da nossa vida, do nosso viver, do nosso no expor no mundo, que essas raízes estejam cada vez mais alicerçadas, mais aprofundadas na verdade. Isso porque eu tenho tido uma preocupação muito grande ultimamente. Eu tenho sido incomodado profundamente quando eu estou percebendo as coisas acontecerem, quando eu estou percebendo o ritmo e a direção que nós estamos tendo nesse século 21, é um século de grandes problemas, de todas as ordens que os irmãos imaginarem. Ou seja, se eu pudesse invocar aqui um poeta profano não quer dizer maligno nem diabólico, quer dizer que ele foi um profeta, foi um poeta, mas que ele não profetizou nem fez suas poesias na linha do sacrossanto, mas na linha da música cotidiana, secular, brasileira. E ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, deixe-me lembrar exatamente o início, ele declara assim, me ajudem aí pessoal, então, assim, qual que é a canção, né? Lembrei de uma história. Mas aquela canção disparada, quando Geraldo Vandré, que é o autor da canção, que escreveu a canção, ele fala assim, olha, prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Ele diz, olha, eu venho lá do sertão, é uma expressão para dizer que ele é uma pessoa vivida, um cosmopolita, alguém que conheceu várias culturas, vários lugares, e portanto alguém experimentado na vida. Ele diz, e eu posso não lhe agradar. E aí ele fala, mas por que não vai me agradar? Ele fala só, porque eu aprendi a dizer não, e eu passei a ver a morte sem chorar. Aí ele dá uma frase que sintetiza o ponto que eu gostaria de trazer para vocês. E a morte, o destino, tudo está fora do lugar. Poxa vida, essa frase, essa ideia, essa percepção é muito certa, é muito grande. Mas talvez faltam nos olhos para perceber que as coisas estão fora do lugar, que talvez nossas convicções sejam equivocadas, que os nossos posicionamentos sejam equivocados, que as nossas ideologias sejam equivocadas, que o nosso nos expor no mundo esteja equivocado, que a nossa vida conjugal em alguns aspectos esteja equivocada,
Então é preciso que nós paremos e entendamos, nós vivemos no tempo, como Paulo disse, a Timóteo, os últimos dias seriam dias muito difíceis. Então nós queremos lançar uma luz para que nós tenhamos aí uma referência de como viver. Se você se diz cristão, você então tem o dever, pela lógica, de receber bem essa palavra. Não é uma questão de, eu recebo se eu quiser, eu concordo se eu quiser. Não. Primeiramente, se você é cristão. Agora, se você não é cristão, aí sim, aí você tem a escolha, porque você não é cristão. Cristão é aquele que tem o Cristo de Deus como uma referência da sua vida. Quando você se diz cristão, você está dizendo, o meu coração, a minha fé, estão voltados e alicerçados na pessoa de Jesus de Nazaré, que é a encarnação histórica e corpórea do Cristo eterno de Deus. De modo que esse Cristo de Deus, no seu viver humano, nos seus ensinamentos, falando por meio de parábolas, falando por meio de palavras expressas, quando pregava, quando ensinava, quando curava, tudo isso, todo esse conjunto, e toda a sua obra que ele realizou, no caso a pessoa, ensinamentos e obra de Cristo, se tornam o seu paradigma de vida. Cristo se torna a sua cosmovisão. Ou seja, toda pessoa tem uma cosmovisão. Lógico que de um para outro a cosmo pode ser bem menor. O cosmo da percepção pode ser menor. Mas o fato é que nós somos guiados e controlados por convicções que são sedimentadas dentro do nosso coração. Não pense você que você é livre. Não, você tem dentro de você convicções que te governam, que determinam o seu andar, que determinam você no seu trabalho, que determina o seu posicionamento em relação ao outro, em relação à política, em relação à economia, em relação à igreja, em relação à solidariedade, em relação aos problemas da sua sociedade, em relação à família. Ou seja, você é um ser social e tudo que diz respeito a você, certamente tem como controle e como determinação, fator determinante, aquilo que está forjado dentro do seu coração, o que nós chamamos de consciência. Então, se você se diz cristão, eu até diria que os cristãos, ou os ditos cristãos, precisam parar um momento para rever o que de fato ele é. Porque disseram que você é cristão. Você nasceu no Brasil, todos são cristãos no Brasil, ou é católico, ou é protestante, ou é evangélico, ou é espírita. Tirando esses quatro, tem uma meia dúzia que não entra nesse estereótipo, né? Mas o fato é que todos esses quatro segmentos se dizem cristãos. Católicos, protestantes, evangélicos e espíritas. Todos se dizem cristãos. Não se assuste porque os espíritos são incluídos, mas você sabe que eles têm um livro chamado O Evangelho, segundo Allan Kardec. Portanto, eles estão partindo do pressuposto do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não concordo. Não, não é questão de concordar. Eu também não concordo com muitas coisas do movimento evangélico, tampouco do protestantismo, tampouco do catolicismo. Quero dizer que são todos segmentos ditos cristãos. E você cresceu e se convenceu que é um cristão. Porém, a grande questão é: somos cristãos? Essa é a questão. Eu acho que é uma questão muito forte. Tem que ser levada a sério. Tem que parar, porque talvez você descubra que você nunca foi cristão e nem tem o desejo de ser. E está perdendo seu tempo nas igrejas, por aí, nos cultos, dando seu dízimo, sua oferta, jejuando, orando, subindo um monte, descendo um monte, dando volta na serra, buscando água em Israel, nos baldes, nos tambores. Então nós temos que pensar um pouco sobre
aquilo que de fato nós somos e aquilo que de fato nós queremos ser. Nós vamos falar hoje um pouco baseado no livro de Hebreus. Mas eu trouxe vocês aqui para esse texto de Mateus, para tomar esse texto como a nossa direção daquilo que queremos falar. Então, quando você aborda os nossos problemas, ou seja, os problemas nossos dos dias atuais, mas nós vamos à Escritura, buscar as nossas referências, nós precisamos entender que só é possível haver, de fato, um diálogo com os nossos dias, com os dias da Bíblia, do Novo Testamento, se nós conseguimos identificar que os problemas que eles viveram naquele tempo são problemas, se não os mesmos, mas pelo menos problemas semelhantes que nós aqui vivemos. Olhamos para o passado para compreender como eles viveram, o que aconteceu com eles, para que nós entendamos um pouco sobre a nossa própria experiência, nós agora do século 21. Então observe que no primeiro século, a igreja nasceu no primeiro século. A primeira igreja a surgir na terra, ela é chamada de igreja em Jerusalém. Foram os judeus que no dia de Pentecostes, ao ouvirem a pregação de Pedro, creram naquela mensagem, e agora surgiu ali em Jerusalém a primeira comunidade de cristãos, embora eles não eram chamados de cristãos. A partir de então, passaram eles a ser chamados de os do caminho. Caminho, porque eles eram do caminho do Nazareno. Então, até mais ou menos Atos capítulo 13, 14, você vai encontrar sempre essa referência a os santos do caminho, os irmãos do caminho, os homens do caminho. E aí somente então em Antioquia, salvo engano, capítulo 14 de Atos, é que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. E é interessante que não diz a Escritura que eles se auto-intitularam cristãos. Tampouco escreveram a placa igreja cristã. Não. Mas quando diz que eles foram chamados de cristãos, quer dizer, foram as pessoas de fora da igreja que, vendo que eles tinham um viver e um comportamento e uma existência tão próxima à do Cristo, que eles só podiam então agora serem identificados com o nome de Cristo. Então Cristo tem um viver humano. Aqueles cristãos viviam, aqueles homens e mulheres viviam de modo tão semelhante, porque tinham a fé no Nazareno e no Cristo de Deus, que agora as pessoas de fora chamavam eles de cristos, cristãos, porque todos eles eram como um Cristo, no sentido da expressão da vida prática deles, que manifestava e expressava o Cristo de Deus. Mas o fato é que o primeiro século não foi muito simples. Não pense você que a primeira igreja foi uma igreja sem problemas. É uma igreja que estava sob fortes influências de vários pensamentos diversos. Primeiro nós tínhamos, quem sabe, o judaísmo. O judaísmo foi um grande problema para a igreja, para as primeiras igrejas. Eu falei que a primeira foi Jerusalém, mas logo foram surgindo várias e várias comunidades, aonde o evangelho chegava, havia aqueles que criam, na medida que criam naquela palavra, formavam ou constituíam-se organicamente ali uma comunidade que se reunia. No caso em Jerusalém, os irmãos se reuniam no pórtico de Salomão, no templo, mas não tinha relação com o templo, eles usavam o templo como espaço público, entendem? Nas cidades onde surgiam as comunidades, eles se reuniam nas casas, na casa do irmão fulano, do irmão Beltrando. Eles estavam sempre ali reunidos, partindo pão, tendo comunhão na palavra apostólica. O fato é que o judaísmo foi um grande problema. Alguém pergunta, mas por que o judaísmo seria um grande problema? Ora, porque o judaísmo, ele trazia todo um entendimento acerca de Deus e acerca da verdade, mas era um entendimento que não se encaixava na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, ele é um grande divisor de águas. Cristo, quando veio ao mundo,
Ele veio para ser o cumprimento de tudo que a lei e os profetas falaram acerca dele. O problema é que os judeus, na sua maioria, não conseguiram ver identificação ou relação. Para eles, a lei e os profetas eram algo totalmente diferente, totalmente distinto, totalmente antagônico ao que o Cristo de Deus era no seu viver e nos seus ensinamentos. Eles pensavam que Cristo viera estabelecer uma nova doutrina, uma outra coisa, a ponto de Cristo ter que falar: olha, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Entenda, cumprir conforme o próprio Cristo diz, né? E tudo isso aconteceu, ele disse para os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Importava que tudo que de mim está escrito na lei do profeta se cumprisse. Então ele veio para ser o cumprimento das profecias. Tudo que foi dito acerca dele, ele agora era a corporificação e a materialização e a manifestação histórica daquilo que outrora era apenas uma profecia ou era apenas um prenúncio, era apenas uma promessa, era apenas uma esperança. Mas o fato é que os judeus, na sua maioria, eles não compreenderam que Cristo era o tal cumprimento, de sorte que depois da morte de Cristo ficou muito clara a separação. A igreja era formada por pessoas que creram na vida, nas palavras e na obra de Jesus Cristo. E agora então eles tinham que viver em realidade, na base desta verdade. Já o judaísmo continuava na esperança de um Messias, entendem? Ou seja, eles queriam o Messias, mas não aceitaram, não receberam, não conheceram no Jesus de Nazaré o prometido de Deus. E eles continuaram, portanto, com as suas exigências, as exigências da lei moral, da lei cerimonial, com os mesmos ritos, com o mesmo templo, com as mesmas festas, com os mesmos sacrifícios, com os mesmos sacerdotes, com os mesmos sábados. Só que aí o problema agora não é que hoje eu faço essa devida distinção e vocês entendem. O problema é esta comunidade, a igreja, como ela sofria a influência dos judeus da sinagoga e do templo. Aquela grande questão: devemos ou não devemos guardar o sábado? Para você pode ser algo resolvido. Para mim é algo resolvido. Assim, nos dias de hoje, para brasileiro, cearense, paraibano, nordestino, São Paulo, paulista, né? Seja do sul é quem? Seja sulista, seja o que for, gente que não tem nada a ver com a cultura, nem com as raízes hebraicas, as pessoas estão confusas, sem saber se tem ou não que guardar o sábado. Agora imagine aquelas pessoas que viveram lá, que saíram de lá, que toda a sua história, dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, desde a sua origem, lá em Abraão, todos viveram aquele sistema judaizante das leis, das coisas. Então, a igreja do primeiro século precisava, entenda em nome de Jesus, de ser ministrada por palavras claras, objetivas, fundamentadas, para que ela se libertasse efetivamente de qualquer ligação com o velho sistema de coisas. Tinha que se libertar. E não era fácil. Mas não era só o judaísmo que era um problema para o primeiro século. Tinha também o problema dos gnósticos. Os gnósticos eram um grupo de cristãos também. Aí fica um pouco complicado, porque os judeus falavam: não, nós não somos cristãos. Ficava mais fácil de discernir. Agora, o problema é quando são cristãos, e sendo cristãos, tinham uma visão e uma compreensão diferente da que tinham os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago. E os gnósticos, portanto, tinham uma outra linha de compreensão, tinham uma outra percepção acerca do Cristo, de quem era o Cristo, porque ele veio. E o gnosticismo, portanto, foi um grande inimigo, um grande tropeço, um grande problema para aquele tempo.
Então eu imagino quantas pessoas do primeiro século cristãs da igreja não ficaram confusas, não se desviaram, não voltaram para o judaísmo ou não foram para o lado do gnosticismo por causa de falta de clareza. Mas também tinha um problema do paganismo, porque muitas igrejas eram igrejas gentílicas e as pessoas tinham vindo do paganismo. Olha quantos problemas, né? Problemas do judaísmo, problemas do gnosticismo, problemas do paganismo, né? Fora os problemas que a própria igreja tinha dela mesma, que eram os problemas de ordem teológica, que ela não estava clara, que foi preciso reunir apóstolos e presbíteros, não uma, nem duas, nem três vezes, para resolver problemas internos da própria igreja, da própria comunidade. Mas e hoje, nós que estamos aqui? Vamos agora para o extremo da história da igreja, a igreja do século 21. Estamos aqui, quais são os nossos problemas, afinal? Nós temos uma série de problemas para resolver. Primeiro, a gente vive num mundo de muito relativismo. Tudo é relativo. Hoje em dia, quando se fala de algo acerca da verdade, logo as pessoas vão querer tirar o peso da verdade, vão querer colocar a verdade como sendo uma coisa opcional, e isso é desde a era da pós-modernidade, desde da pós-modernidade em diante. Ainda vivemos na pós-modernidade, quando Nietzsche, um dos pensadores do século XX, simplesmente chegou a uma compreensão e chegou à grande declaração dele, a mais conhecida, quando disse: Deus está morto. Como as pessoas ouviram, receberam, compreenderam e absorveram essa expressão? É a grande questão. Lógico que a maioria não leu nenhum livro de Nietzsche. Mas o fato é que Nietzsche, quando diz Deus está morto, ele estabelece a partir de então a grande filosofia do niilismo. Niilismo é o sistema do nada. Ou seja, a partir de agora, a dúvida vai imperar na mente e no coração das pessoas. As pessoas começam a perder fundamentos. Isso é um grande problema para nós cristãos. Não somente o problema, este problema do relativismo, mas a gente vive num tempo de muitas ideologias. São diversas ideologias. Agora, cuidado, porque eu não quero que você daí pense que eu esteja aqui pensando ou falando de qualquer ideologia. Eu quero usar o termo ideologia de uma maneira geral, entenda. Ideologia enquanto um sistema de pensamento. Porque é muito fácil você categorizar alguém como tendo uma certa ideologia. Mas o fato é que tem muitas ideologias que é fruto da própria ideologia de pensar aquilo. Aí você cria na sua mente uma forma de pensar, e essa forma de pensar agora passa a ser passada para frente como sendo a forma de pensar. E você então vai levando adiante aquela história. E lembre-se, toda forma de pensar estabelece a forma como você se põe no mundo. Vivemos um tempo de relativismos, de diversas ideologias, a ponto de vivermos hoje, digamos assim, uma disparidade completa de pensamentos. Estamos completamente polarizados. Vivemos um tempo de um cristianismo cheio de sincretismos. O que é sincretismo? Mistura. Então mistura-se a política às coisas de Deus. Aí mistura o pensamento de uma religião afro ao evangelho. Aí toma do paganismo ao evangelho. Aí toma do ateísmo no evangelho. Da psicologia no evangelho. E vai fazendo do evangelho uma mistura de coisas. Isso quer dizer um sincretismo, uma mistura de muitas coisas. De modo que, às vezes eu penso: Senhor, qual vai ser o nosso fim? E muito me preocupei essa semana anterior e essa, porque eu recebo diariamente e-mails e mensagens de WhatsApp, todo dia, 10, 20, 30, 40, 50, são muitas, eu não dou conta de ler todas, inclusive.
e das mais diversas perguntas possíveis que vocês imaginarem, eu recebo. E o pior é que quando me perguntam, às vezes me perguntam de coisas que eu estou falando aqui na quarta e no domingo há tanto tempo, falando, repetindo, explicando, falando, mostrando, lendo. Recebi uma mensagem no WhatsApp na semana retrasada, que a pessoa me perguntava assim: pastor, me diga uma coisa, eu ouvi uma mensagem sua aqui, salvo engano, de Colossenses, não me lembro bem qual era o vídeo que ele estava assistindo, mas ele dizia: e aí você diz que todos os homens são filhos de Deus. E eu fiquei achando aquilo interessante, eu fui ouvindo e fui refletindo. Aí você disse, em outra mensagem, que todos os homens têm dentro de si o reino de Deus. E eu fui refletir naquilo, e aí me gerou uma dúvida: você podia me ajudar? Eu falei: lógico. Ele disse: puxa, se isso for verdade mesmo, está dizendo, como explicar o fato de haver um terrorista? Uma pergunta. Que vai lá, explode, joga uma bomba e mata centenas ou milhares de pessoas. Como explicar a pessoa que assalta o outro e, não satisfeito, mata a facadas? Como aconteceu agora, a semana passada, com o motorista de Uber, de aplicativo. Uma coisa assim monstruosa. Foge do senso, da razão. E ele queria saber como explicar. Ele achou que ele tinha encontrado uma justificativa ou uma razão para dizer que nem todos os homens têm um reino dentro de si, porque se tivesse não faria o que fazem. Falei: ora, simples demais. Quando Paulo fala sobre o problema do pecado, ele vai colocar num único versículo uma série de pecados, dos quais ele diz que quem os pratica não herda o reino de Deus. E dentre essa série de pecados, ele não coloca esse é mais grave, esse é menos grave. Ele diz: quem tais coisas pratica não herda o reino de Deus. E dentre tais coisas ele colocou desde o adultério até o crente falador, que fala da vida alheia. Em outras palavras, o que leva o homem a cometer qual que seja o pecado, mais grave ou menos grave, do ponto de vista humano, não é a falta do reino de Deus dentro dele. É o quanto de consciência ele tem da presença desse reino dentro de si. Porque o problema do pecado é um problema de ilusão. Ou seja, o homem iludido, ele desconhece a Deus, ele nega a Deus, ele não se rende a Deus, ele não deseja por Deus. E por mais que ele seja como que uma terra na qual está escondido um tesouro, que ele precisa encontrar esse tesouro, tendo esse tesouro dentro de si, ele vive alheio a esse tesouro. É uma coisa básica. Mas na mesma semana que eu recebi essa pergunta desse irmão, uma outra pessoa pessoalmente me perguntou a mesma coisa. Eu falei: bem, tem um problema aí. O problema, eu acho que eu não estou sendo claro. Estão me faltando as habilidades necessárias para falar uma mensagem clara. Porque tendo eu dito, não estão entendendo. Ou, se porventura estou sendo claro, talvez ocorra de alguns entenderem somente aquilo que querem entender. Tem esse problema também. Quando nós temos as nossas reservas, as nossas doutrinas previamente estabelecidas, já forjadas, já edificadas, ocorre que a gente ouve e fazemos a seleção, mesmo que instintivamente, daquilo que nós queremos entender e daquilo que nós não queremos entender. Bem, o fato é que a coisa anda tão grave, que Deus colocou no meu coração, dizendo: filho, essa comunidade a que nós denominamos Ministério Apostólico de Outra Palavra, é uma pequena comunidade. Somos um grupo de 300 pessoas aproximadamente aqui. Tem outras pessoas distantes, mas vamos falar daqui, no sentido de que esta é a comunidade que Deus confiou ao meu cuidado. Alexandre ensina, fala, prega a esse povo. Então, se eu tenho maiores responsabilidades que essa comunidade, eu não sei. Eu sei que aqui eu estou e aqui vocês estão, porque Deus nos colocou aqui. Certo?
E nós que estamos aqui, nós decidimos estar aqui. E nós decidimos nos vincular ministerialmente. Então, a partir disso eu decidi, ou pelo menos refleti, bem, pelo menos esta comunidade não vai nas águas do engano. Você pode até ir, mas não por falta de fundamentos. Entende? Não por falta de clareza, não por falta de insistência, não por falta de gritar, porque nós vamos gritar para que vocês escutem, para que eu escute, para que nós escutemos. Porque nós não podemos viver cada um de um modo, cada um numa perspectiva, cada um por direção, como se nós não tivéssemos fundamentos. Nós temos fundamentos. O fundamento da igreja é Cristo. Nada mais e nada menos do que Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí nós temos duas situações. Ele diz: eu lancei o fundamento, o qual é Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Agora, como você vai edificar sobre o fundamento, aí isso é um problema pessoal. O fato é que nós, igreja, eu, Alexandre Rodrigues, não vou lançar outro fundamento, e nós não teremos nenhum outro fundamento. É Cristo. Tudo é Cristo. Não é somente a teologia que é cristocêntrica, não é somente o pensamento que é cristocêntrico, tem que ser o nosso viver. Cristo tem que ser a razão, a causa, a origem, a direção de nossas vidas. Somente Cristo. Agora, para tanto, nós vamos ministrar algumas mensagens, todas elas será a cosmovisão, tendo o Cristo como centro e a universalidade de tudo. Entenderam? A partir de hoje, já estamos começando a falar hoje, Cristo é o centro, é a circunferência de todas as ministrações deste ministério. Vamos seguir nessa direção, identificando. O texto que nós acabamos de ler mostra claramente Cristo dizendo aos seus discípulos: o que as pessoas aí dizem ser o Cristo de Deus? Se essa pergunta fosse feita hoje, qual seria a resposta? O que dizem ser o Filho de Deus? Eu sei que você vai, não, a Bíblia diz, está aqui, ó, é o Jesus, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, está aqui. Não, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é o conceito que você tem acerca dele. Porque Cristos tem muitos. Cristos são tantos Cristos quanto os homens criam os seus próprios Cristos. Cristo que mata, Cristo que abona o adultério, Cristo que abona a injúria, a ofensa, a maldade, o orgulho, a presunção, o dinheiro, ou que seja o amor ao dinheiro. São muitos Cristos, porque cada um vai criando o seu próprio Cristo. Então, se perguntasse hoje o que dizem acerca do Cristo de Deus, teríamos várias respostas. Mas o fato é que Jesus fala assim: mas e vocês? Agora esqueçam as pessoas. E você? O que diz ser o Cristo de Deus? E a resposta que nós temos imediatamente nesse texto, quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo diz: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, ou quem revelou isto a ti, mas é o meu Pai Celestial foi quem revelou a você. Tão grande verdade. Mas veja, qual é a implicação dessa verdade? Ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros. Petros tu és uma pedra pequena. E sobre esta pedra, esta rocha, referindo-se a ele, ou referindo-se à revelação de quem ele é, sobre esta rocha que você recebeu do Pai, esta rocha que é a revelação que o Pai Celestial te deu, eu edificarei a minha igreja. Então, primeiro, Deus tem uma igreja,
mas não é uma denominação. Vença isso na sua cabeça. Não é uma religião. Embora o termo igreja tenha uma conotação aparentemente religiosa e mesmo do cristianismo, mas ela nada tem a ver com cristianismo. A palavra eclésia, antes de Cristo vir ao mundo, os gregos já usavam essa palavra, eclésia. É uma palavra do dicionário secular dos gregos. E essa palavra significa simplesmente, e quando Cristo pega aquela palavra e coloca aqui, ele traz o sentido usual, que todo mundo sabe. Igreja é uma assembleia de convocados. Então, quando os gregos reuniam os homens maiores de idade para a praça da cidade, para discutirem ali os destinos da cidade, ali havia uma eclésia. Então Cristo diz, olha, existem muitas eclésias, a eclésia dos gregos, a eclésia dos romanos. Agora, eu, Jesus, também tenho a minha eclésia. A minha eclésia, é a assembleia dos chamados. Você foi chamado? Não sei. Eu tenho plena convicção do meu chamamento. Eu tenho absoluta certeza do meu chamamento. Eu tive profundas experiências de um mesmo chamamento repetidas vezes. Várias vezes eu quis fugir do chamamento. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foi talvez umas dezenas de vezes eu querendo fugir. Mas o chamamento é real, é forte. Eu tenho a convicção de que fui chamado. E para que fui chamado? Então agora Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja será edificada sobre uma rocha. Essa rocha é o Cristo de Deus. Essa rocha é a revelação daquilo que Cristo é, daquilo que Ele realizou, daquilo que Ele diz que é a vontade do Pai. Só nesta base e neste fundamento é que a igreja é edificada. Então eu poderia aqui, para juntar gente, fazer número, nós podemos ter uma igreja de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, tudo depende do tipo de pragmatismo que você oferece, porque as pessoas gostam do pragmatismo. Pragmatismo é aquilo que funciona, ou supostamente funciona. A pessoa quer uma casa, todo mundo quer uma casa, quer um trabalho, todo mundo quer um trabalho. A pessoa está doente, ela quer uma cura. A pessoa está solteira, quer um casamento. Não é assim? A pessoa se aposentou, quer uma fazenda. Não é assim que acontece? Aí, como as pessoas querem isso, é simples. É só você começar a oferecer essas coisas e dizer, Jesus vai dar aquilo que você quer. E aí é fácil, porque o povo é tão tolo, desculpe me colocar, mas o povo sempre foi povo. O povo é chamado de povo exatamente por não ter a capacidade de pensar além. Por isso que sempre houve aquelas pessoas, seja a classe dos sacerdotes, seja a classe da nobreza, que sempre oprimiu e conduziu e escravizou o povo e fez com o povo o que quis fazer. Sempre. Por isso que quando se oferece alguma coisa, o povo vai. Por isso que tem criança, jovem, adolescente, nos semáforos vendendo balinha para ajudar a igreja. Colocar o Jonathan lá no semáforo lá, da 105 do Sul, para vender pirulito. Uma vez me pararam no semáforo, eu estava parado, me ofereceram, ajudar a igreja tal, fulano, o retiro tal. Eu falei assim, eu compro de você, mas só se o filho do pastor fulano, que é o chefe e dono de lá, também tiver aqui vendendo. Os filhos todos, e ele também, todo mundo. Se é para vender, é todo mundo, não é só a classe mais pobre não, tem que ser todos. Por que só os pobres que tem que vender? Eu quero ver o filho do deputado, do senador, do desembargador, do procurador, ir para o semáforo vender. Então vejam como o povo é seduzido, é enganado, massacrado, enganado. Mas essa igreja, nós temos objetivo, nós não
vamos ser povo. Vamos assumir a nossa função e posição de reis e sacerdotes no reino de Deus. Mas sem promessas enganosas, sem mentira, apresentando o único fundamento sobre o qual a igreja deve ser edificada. O livro de Hebreus, e eu vou sintetizar, ele nos traz alguns pontos extremamente importantes para nós entendermos como nós devemos pensar a nossa vida. Vocês vão entender no finalzinho onde eu quero chegar. Imagine vocês que o escritor aos Hebreus, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele vai apresentar Cristo de uma forma como nenhum outro livro da Bíblia apresenta. Vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Hebreus, o escritor começa dizendo assim: olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Olhem para mim, olha o que ele está dizendo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas. Em outras palavras, a Bíblia hebraica de Gênesis a Malaquias, 39 livros, conforme a nossa edição. Ele quer dizer, Deus falou de diversas maneiras, porém, o falar último e final de Deus à humanidade é o seu Filho. Em outras palavras, o modo como ele falou aos pais, pelos profetas, ele vai dizer no livro de Hebreus, foi uma maneira tão rudimentar, e tão rudimentar, que aquilo que ele próprio falou, já desapareceu no tempo e se tornou obsoleto. Leia Hebreus 8:13. Aquela aliança, aquele conjunto de coisas tornou-se obsoleto. Instaura-se um novo tempo, um novo momento, cujo falar divino é puro, é cristalino, é transparente, é claro, porque é o Cristo de Deus. Você quer saber o que é a palavra de Deus? Porque todo crente pergunta, o que Deus acha disso? Sim ou não? Querem ver uma coisa? O que Deus acha de quê? Me ajuda aí, dá uma sugestão aí. Ajuda, pessoal. O que Deus acha do carnaval? Pronto, uma pergunta boa. Quem mais? Ninguém quer falar, ninguém quer ajudar? O que Deus acha do sábado? Sábado, você falou? Sábado, pronto, sétimo dia. O que ele acha? Do divórcio. O que mais? Da bebida alcoólica, ou bebida láctea. Bebida alcoólica. O que mais? Não importa. Do suicida. Todo mundo tem um parecer sobre essas perguntas. O cristão, ele não tem muito parecer. Você fala, não, o cristão, ele fala assim, eu tenho um fundamento. Meu fundamento é Cristo. Cristo é o meu fundamento. Ele é a medida da minha compreensão. O que é a vontade de Deus? É Cristo. Então eu preciso recorrer a esse Cristo, e não existe segunda, terceira, quarta instância. Ele é o falar final e máximo do Pai. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é o falar final. Depois de Cristo ninguém fala mais nada. Ele é a palavra final. Afinal, Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E no capítulo 1 ainda, o escritor continua dizendo que esse Cristo, que é o falar final, Ele é maior do que os anjos. Eu não tenho como ler o texto, mas eu refiro ao capítulo. Ele é maior do que todos os anjos. E qual é a vantagem, ou o interesse, ou a importância de falar que Ele é maior que os anjos? Simples. É porque tem muita gente que deixa de voltar os olhos para Cristo para ficar procurando anjo. É porque apareceu um anjo e o anjo disse.
É porque eu sonhei com um anjo e no sonho o anjo disse. E as pessoas gostam, embora elas nunca tenham visto um anjo, mas elas gostam de ouvir aqueles que disseram ter visto um. E aquele que diz que viu um anjo se torna agora a referência para aqueles que nunca viram anjos. Porque aquele que viu o anjo deve ser mais santo do que todos nós. Não é assim que acontece? Isso porque os hebreus tinham uma forte inclinação para a adoração a anjos. Mas Paulo, sabendo disso, e sabendo do nosso tempo, ele diz assim, olha, porque mesmo se nós quem? Os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo das profundezas do inferno, é isso que ele diz? Não, mesmo que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, que esse evangelho pregado seja anátema, ou que esse pregador, ou que esse anjo seja anátema, mas é porque ele se identificou como sendo Miguel, o príncipe de Deus, anátema, não pode ultrapassar. Cristo é o falar final, e nem que um anjo desça pode modificar, porque Cristo, a palavra de Deus, é maior do que os anjos. Capítulo 2 de Hebreus, continua dizendo que esse Cristo, que é maior do que os anjos, que é o falar final, ele é maior do que Adão. Leia o versículo 5 em diante de Hebreus capítulo 2. Ele vai dizer, olha, no princípio Deus criou lá o primeiro homem. E uma vez Davi, olhando para esse Adão do princípio, ficou questionando, que é este homem? Para que Deus se lembre dele, porque havendo Deus colocado todas as coisas debaixo dos pés daquele homem, hoje eu não vejo Davi dizendo nada sob o controle desse homem. Se Deus criou o homem para governar, e para dominar sobre toda a terra, eu não vejo isso. E o escritor aos Hebreus diz, Davi, de fato você não vê, porque você não compreendeu, porque você era um crente do Velho Testamento. Embora tenha muitos crentes, se não quase todos, do Novo Testamento, que também não compreenderam que Cristo é maior do que Adão, no sentido de que Adão era uma mera prefiguração daquele que havia de vir. E portanto, quando diz que o homem tenha domínio sobre toda a terra, os céus e as águas e tudo mais, ali era uma referência profética a Cristo. O escritor de Hebreus diz no versículo 9 do capítulo 2, vemos sim aquele que sendo Deus, que se fez menor que os homens, nos dias da sua carne, ele sofreu a morte por todos os homens, e por isso ele foi glorificado, e ele foi então coroado de glória e de honra. Cristo é a palavra final de Deus, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Adão. Adão no sentido de humanidade, portanto não coloque nenhum homem, por maior que seja tal referência, como sendo a sua referência. Os homens podem até ser alguma referência, desde que seja uma referência secundária, desde que o Cristo de Deus seja Ele a verdade, Ele é. Mas eu tenho uma referência mais física, mais palpável, mais tangível, com quem eu converso, com quem eu me relaciono. Pode ser o meu pastor? Pode, desde que o seu pastor seja fiel a Cristo em todos os seus ensinamentos. Capítulo 3, o escritor continua dizendo, Cristo é maior do que Moisés. É necessário dizer isso, pessoal, porque os anjos, porque Adão, humanidade, e porque Moisés ganharam uma dimensão sobre a mente das pessoas com seus ensinamentos, de modo que as pessoas preferem seguir Moisés a seguirem Cristo. Em que sentido? Imagine só, Moisés fala assim, olha para mim, Vera, não, aqui ó, Jailson. Moisés fala assim, olha, se o teu escravo, tem escravo, se o teu escravo fizer alguma coisa errada de acordo com o que você, o senhor do escravo, pensa, você pode descer o cacete. Moisés ensina assim, pega um
bastão de beisebol e vai golpeando, é direito seu açoitá-lo. Agora, tem um detalhe, não é bem assim. Se ele morrer ali de tanto apanhar, debaixo da sua mão você tem culpa. Agora, se ele morrer depois de 3 dias, você não tem culpa nenhuma. O que vocês acham disso? Bom ou não? Moisés diz, olha, se o teu marido estiver pregando, por exemplo, para a mulher, ou se você estiver brigando com o outro, 2 homens brigando, por qualquer que seja a razão, e porventura a sua mulher vir que você está apanhando do outro, e ela resolver te ajudar, porque não pode ver o marido apanhando do outro, e não tendo ela força nem meio, só teve uma maneira, pensou, eu vou pegar lá embaixo, e vou torcer, que aí ele se rende. Não se rende ou não se rende? E a mulher, coitada, para ajudar o marido, foi lá. Moisés falou isso aí. E o camarada caiu. Você, marido, quando ouvir isso, não pode permitir, porque ela tocou no homem. E a maneira de você tratar é pegar um facão e corta o braço da sua mulher. Isso é mais fácil de seguir. Por quê? Porque vem ao encontro da nossa maldade e da nossa constituição. Aí é mais fácil defender esse tipo de coisa. É mais fácil defender maldade. Mesmo em nome de Deus, é mais fácil você defender dízimo. Por quê? Porque vai vir dinheiro. 10% de todo mundo é muito dinheiro. Quem ganha 100 dá 10, quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 10 mil dá 1.000, quem ganha 100 mil dá 10 mil, e assim, todos. Ali, aí prega, está lá no Antigo, é fácil. Tem uma palavra que está me soando ruim no ouvido ultimamente. Eu estou ficando já chateado. Eu estou calado, mas eu vou começar a falar. Ah, mas é porque, pastor, está na Bíblia. Pastor, você está achando ruim porque está na Bíblia? Não, pelo contrário, tem que estar mesmo. Eu estou achando ruim que você só fala que está na Bíblia as coisas que defendem a tua maldade. Tudo que defende a tua maldade, não, está na Bíblia. Eu quero ver alguém falando assim, está na Bíblia, tem que amar o próximo. Nunca vi alguém falando, irmão, você tem que ajuda a outra lá com dinheiro, ela está precisando de dinheiro. E é literalmente, Tiago falou, aquele... O Tiago é João, que chega à casa do seu irmão, o seu irmão falou, estou precisando de arroz, de feijão e de tal. E você fala, não, o Senhor te abençoe. Não tem isso? Vou orar por você, vou colocar você num caderno de oração. Eu nunca vi ninguém falar assim, não, irmãos, vamos todo mundo ajudar, porque está escrito. Eu não vejo as pessoas invocando o está escrito, ou está na Bíblia, está na Bíblia, né? Antigamente era está escrito, agora, não, está na Bíblia, para poder defender o amor, a fraternidade. Eu nunca vi alguém chegar para o outro para falar mal de alguém, você fala, não, irmão, está na Bíblia. Nós devemos perdoar o irmão, acolher o irmão, porque está na Bíblia que o amor cobre multidões de pecados. Eu não vejo isso, poxa. Por que o seu está na Bíblia só defende a tua malandragem? Ou a minha malandragem? Falando de nós todos. Será que nós não estamos com uma esperteza perversa, maligna, em nome de Deus? Temos que pensar isso. Ah, mas está na Bíblia. Camarada lá nunca quis saber de Bíblia. Quando a coisa aperta, ele procura um versículo. Não quer saber de Bíblia. Quando a coisa aperta, procura um versículo. E para poder ficar mais forte, pede que o Alexandre dê uma explicação exegética do versículo. Para ele poder ficar... Estou cansado. Sério mesmo, estou cansado. Nós temos que melhorar. Cristo é maior do que Moisés. Moisés foi bom, como diz Hebreus capítulo 3. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. Mas quando Cristo estava no Calvário suspenso, segundo aos Coríntios capítulo 3, pode ler, versículo 12 em diante. Quando Cristo estava suspenso na cruz, aquele brilho
na face de Moisés estava já esvanecendo, acabando. Se alguém olhava para Moisés e via algum brilho, quando Cristo diz está consumado, a face dele apagou-se de vez. Acabou. Novo tempo. Cristo é maior do que Moisés. Capítulo 5. Cristo é maior do que Arão. Já estou terminando. O que tem a ver Cristo maior do que Arão? Quem sabe? Quem souber vai ganhar um bombom. Cristo é maior do que Arão. Sabe o que significa? Ouçam. Arão, sumo sacerdote, ele prestava serviço no templo em Jerusalém, e o sacerdócio dele dizia respeito, pelo menos na compreensão deles, ao povo de Israel. Em outras palavras, sabe quem era salvo no tempo dos hebreus lá do Antigo Testamento? Sabe quem era salvo? A pergunta é como se fosse hoje. Quer ver uma coisa? Hoje em dia, para a pessoa saber quem é salvo, ela fala assim: você é crente? É? Batizado? Pronto. Agora, você é crente? Não. Batizada? Não pode estar salva. Credo? Quem falou que falou credo? A irmã Zezé? Não, mas era assim. Não, era assim não. É assim hoje. Hoje é assim. No tempo dos hebreus era assim, olha. Você é hebreu? Não, infelizmente. O Messias é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você não tem relação com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó. Você é pagão, você é gentio. Ah, eu sou hebreu. É circuncidado? Se é hebreu e é circuncidado, perfeito. Está bem na fita. Se não é hebreu, não é circuncidado, está perdido. Essa era a ideia dos hebreus. Aí quando o escritor aos hebreus fala que Cristo é maior do que Arão, é que Arão, coitado, na sua fraqueza, como homem, ele foi impedido pela morte de ficar intercedendo pelas pessoas. O sacrifício que ele fazia só prestava para aquele dia. Para o dia seguinte não prestava mais nada. Tinha que ter outro sacrifício, no outro dia outro sacrifício. Ou seja, aquele animalzinho que morria pela mão de Arão também não prestava para não tinha efeito eterno. Não mudava a vida das pessoas. O sacerdócio dele era limitado ao povo de Israel. Quando diz Cristo é maior do que Arão, quer dizer, Cristo é um sacerdote que a morte não pôde impedi-lo de interceder por você. Ele morreu como Cordeiro de Deus, mas ressuscitou para ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vive para sempre a interceder por nós, e por isso pode nos salvar completamente. Ele é maior do que Arão, muito maior. Por fim, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz, aqui começaria a minha mensagem, tá, irmãos? Verdade, eu posso mostrar. Não é brincadeira, eu começaria aqui, que foi minha introdução. Mas ocorre, chegando no capítulo 5 de Hebreus, e aqui eu estou encerrando, eu não vou prosseguir agora, mas eu vou concluir. Diz o escritor aos Hebreus, falando sobre estas coisas, olhe para mim em nome de Jesus, momento crucial. Cristo é a palavra de Deus, e como tal, ele é o falar final e máximo de Deus. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Adão, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão. Diante de tudo isso, diz o Senhor aos Hebreus, nós temos muita coisa a dizer. Sobretudo sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Está escrito aí, ó. Muita coisa para dizer. Coisas que são difíceis de explicar. Mas não são difíceis porque são difíceis. São difíceis porque é um entendimento que requer um entendimento prévio de outras coisas. Se você começou seguindo
o entendimento, chega aqui e fica fácil, mas ele diz: porém vocês se tornaram tardios em ouvir, e são como crianças que carecem de leite, porque o leite é para crianças ainda imaturas. Mas tem muita coisa a ser dita sobre isso. De sorte então que o restante do capítulo 5, e sobretudo o capítulo 6, ele vai dizer sobre a nossa grande responsabilidade, frente ao que é o Evangelho, Cristo, de ter um pleno entendimento de quem é Cristo. Entender a largura, a profundidade, a altura do que Ele é. Para que, compreendendo, você não ponha nenhum outro fundamento na sua vida. As nossas relações, os nossos pensamentos, o nosso posicionamento, o nosso trato, o nosso nos expor no mundo, tudo tem que ser definido a partir de Cristo. E olha que eu vou dizer para vocês uma coisa. Assistam a mensagem de quarta-feira passada. Cristo, Ele é muito estranho. Quando eu digo que Ele é muito estranho, é porque tudo o que Ele é e o que Ele diz não tem nada a ver conosco. Absolutamente nada. Cristo diz: embainha a tua espada. O crente fala: saca a espada. Estou mentindo? Pastor está se posicionando pelo Evangelho. Evangelho. Se você está aí querendo se retorcer na cadeira, é porque talvez você ainda é muito mais político do que cristão. Jesus diz: as prostitutas, categoria que não é muito bem, elas vos precedem no reino de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa linda. Isso é Jesus. O que nós falamos? As prostitutas vão queimar no mármore, nos quintos dos infernos. Já comecei e fiquei com raiva. Já estou ficando nervoso. Não fala de prostituta para mim. Irmãos, em nome de Jesus, qual é seu fundamento? Nós, cristãos, geral, segundo plano, nós do de volta à palavra, nós não estamos sem fundamento e não estamos sem referência. Amém? Pastor, não gostei, não tem problema. Tem milhares de denominações, de ministérios, onde você vai poder viver o que você quer viver, que não é Cristo. Não é que nós somos melhor, não, nós estamos partindo daquilo que é, pelo menos, como eu posso colocar, pelo menos o lógico. Cristão tem Cristo por fundamento. Se nós vamos viver ou conseguir viver, se vai demorar ou vai ser mais rápido, é outra coisa. Estou falando que a direção ministerial, a nossa referência é Cristo. Ele é a referência, Ele é o fundamento. E eu convoco vocês, portanto, para virem nos próximos domingos, em que eu vou ser um pouco mais claro numa série de temas de aprofundamento espiritual. Vou falar de temas básicos da Escritura, da natureza do homem, da criação do homem, vou falar da queda do homem, vou falar da obra de redenção, da graça de Deus, vou falar sobre os principais temas que nos estruturam, nos direcionam e nos dão um norte, pelo menos para sabermos para onde nós queremos ir. Tá bom? Quem quer ouvir? Eu quero ouvir. Então não deixe de vir no próximo domingo, porque eu vou trazer temas nessa direção. Criar uma cosmovisão, tendo Cristo como o centro e a circunferência de todas as coisas. Tá bom?